Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais aqui para tornar o seu dia muito mais interessante e saudável. Dê só uma olhada nos destaques desta semana. Dia Mundial do Diabetes, uma entrevista esclarecedora. Pneumonia, o que é, sintomas, causas e tratamentos. Gentileza está em extinção e pede socorro. Veja também os serviços oferecidos no NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe. E ainda, a receita de hoje é um macarrão diferente, de abobrinha, imperdível. O Viva Mais acabou de começar. Eu começo o programa falando para você que exatamente hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, uma das condições crônicas mais comuns em todo o mundo. O diabetes é uma doença silenciosa que, sem o controle e o tratamento adequados, pode acarretar uma série de problemas e danos à saúde, inclusive levar à morte. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Thaís Vieira, ela que é clínica médica e cardiologista cooperada da Unimed Sergipe. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E eu começo, doutora Thaís, com um dado um tanto quanto preocupante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, quase 17 milhões de brasileiros são diabéticos. Preocupante, né? Muito bom dia. Bom dia, querida. É um prazer estar aqui novamente para falar com seus telespectadores. Realmente, assim, essa sua colocação foi muito pertinente. O diabetes mellitus é uma pandemia também, né? Um percentual muito grande de pessoas, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, estão diabéticos, né? Nos primórdios, a principal causa era familiar. Então, a pessoa que tem um histórico de diabetes na família ainda continua sendo uma causa, mas hoje em dia a obesidade ela é responsável por mais de 70% dos casos de diabetes tipo 2 que a gente tem hoje na população brasileira e mundial. É verdade, isso tudo aí já é o fruto mesmo do estilo de vida que se leva, né? Porque a gente sabe que tem aquela que é a genética, que é hereditária, que é o tipo 1, e a outra, tipo 2, que é a adquirida e que acomete o maior número de pessoas. Então, fruto de maus hábitos, não é verdade? Sim, é fruto de maus hábitos. A gente sabe que a obesidade também é uma pandemia, né? A quantidade de pacientes obesos, né, aumentou significativamente, principalmente nessa época de pandemia do coronavírus, porque as pessoas ficaram sedentárias, muito em casa, se alimentando de uma maneira inadequada, ingerindo bebida alcoólica. Então, some-se o fato da obesidade, já uma predisposição individual para vir a ter o diabetes. Né? Então, e é muito difícil, aqui eu vou lhe dizer, conseguir combater a obesidade, né? Que a gente não tem um remédio específico, como a gente tem para outras patologias, para curar a obesidade. Depende de um esforço individual, de uma mudança de estilo de vida muito grande. Daí, a gente está presenciando essa quantidade absurdamente elevada de pacientes diabéticos. É verdade. Além da obesidade, quais são aí os outros fatores de risco para o diabetes? Existem algumas doenças hormonais, algumas alterações hormonais que podem levar ao surgimento do diabetes e que, quando são corrigidas, vamos dizer assim, a glicemia, né, volta ao normal. Por exemplo, problemas na tireoide, hipotireoidismo, algumas condições hormonais que podem levar a isso. Existem remédios também, alguns tipos de medicações, por exemplo, corticoide, né? Corticoide, ele pode levar não só à elevação da glicemia, como a elevação dos níveis de pressão arterial. Então, a principal causa realmente é a obesidade e a herança, mas tem esses outros fatores, como doenças renais, doenças hormonais,
alguns tipos de medicações que podem fazer com que se eleve a glicemia. A gente ouve muito que o diabetes é uma doença silenciosa, mas quando ela apresenta sintomas, quais são esses sintomas mais frequentes? Diabetes geralmente é uma doença silenciosa, mas quando ela apresenta sintomas, geralmente é uma sede exagerada, né? Uma vontade de urinar com muita frequência, boca seca, tonturas, perturbações na visão. Então, esses são indícios, né? Alguns sintomas que podem levar a pessoa a suspeitar a necessidade de procurar um médico, e nesse intuito o médico ele vai solicitar uma bateria de exames complementares para dar esse diagnóstico, que tanto pode ser decorrente de diabetes como de outras patologias também. E o diagnóstico, doutora Thaís, é super simples, né? A gente tem os níveis preconizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, é que até 99, no máximo até 100, é considerado como uma glicemia normal. E a partir de 100 até 126 é considerado pré-diabetes. Daí uma colocação muito importante que eu tenho a fazer é que às vezes a pessoa acha que o pré-diabetes é uma coisa simples, que não vai lhe trazer uma complicação. E os estudos hoje estão mostrando que mesmo pacientes que estão nesse intermédio entre uma glicemia normal e acima de 126, que caracteriza o diabetes, ele não vai trazer nenhum risco. Mas não, o pré-diabético tem um risco, também tem seu risco que deve ser levado em consideração. Doutora Thaís, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, como é que está o cenário hoje em relação aos tratamentos para o diabético em nosso país? Então, quando o seu médico diagnostica que você é diabético, é importante que ele faça, oriente uma mudança de estilo de vida, que entre com as medicações apropriadas e modernas, mas que você não deixe de vir frequentemente ao médico, porque às vezes ele passou a medicação, mas aquela medicação precisa ser dosada ou a mais ou a menos para que mantenha sua glicemia no controle adequado. As principais complicações advindas do diabetes são o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o derrame, o infarto do miocárdio, os seus rins paralisam, a impotência sexual, a cegueira, a amputação de perna, de membros, né, de um modo geral. Então, é muito importante o controle adequado de sua glicemia, tanto a de jejum quanto a de depois da refeição, para evitar que essas complicações tão sérias que pode levar a uma morbidade, ou seja, você ficar impossibilitado de realizar suas atividades do dia a dia, ou mesmo a morte possa acontecer. É verdade, a gente sabe aí que prevenção é a palavra-chave, mas que já é diabético tem que estar ciente de todos esses cuidados para viver mais e com qualidade de vida, né? Sim, muito bem colocado. Muito obrigada, eu gostaria aqui de agradecer as suas informações, sempre tão solícita com a gente, muito obrigada, um bom dia para você. Um bom dia, eu que agradeço. Ok, no próximo bloco, os riscos da pneumonia e como tratá-la. E ainda conheça o NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro e está por trás de todo o corpo clínico de excelência, em meio a cada investimento em tecnologia e equipamentos de ponta.
e dos atendimentos e procedimentos cirúrgicos dos mais complexos. Mais humano, seguro e muito mais rápido. É o jeito de cuidar, Unimed. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só. Na última sexta-feira, 12 de novembro, foi o Dia Mundial da Pneumonia. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas para a prevenção contra a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma criança morre de pneumonia no mundo a cada 20 segundos. Acompanhe os detalhes. Olá, bom dia. No Viva por Dentro de hoje nós vamos falar sobre pneumonia. Pneumonia nada mais é do que uma infecção do pulmão e que pode abranger apenas um pedaço do pulmão, às vezes um pulmão inteiro até os 2 pulmões. A pneumonia pode ser causada pelos mais variados tipos de vírus, bactéria ou fungo. Um dos principais riscos do paciente com pneumonia é entrar em insuficiência respiratória. Por conta da quantidade de secreção, acaba obstruindo e acumulando secreção em alvéolos, impedindo essa troca gasosa e causando falta de ar nesse paciente, podendo levar, inclusive, à morte. Outra causa também que pode gerar outra complicação é o paciente evoluir para uma sepse, uma infecção generalizada com início no pulmão. Claro, isso mais comum em pacientes idosos, acamados, que já têm uma imunidade um pouco mais senil, né? O diagnóstico é feito principalmente com um quadro clínico, tosse, catarro, febre, moleza no corpo, associada a um exame de imagem, preferencialmente uma radiografia de tórax. Uma radiografia de tórax, por um experiente clínico, um pneumologista, ele consegue dar o diagnóstico da pneumonia. Claro, exames laboratoriais também auxiliam, mas principalmente a clínica com a radiografia de tórax. A pneumonia em crianças, sim, deve ter atenção redobrada e acompanhadas preferencialmente pelo pneumologista pediátrico, já que essas crianças ainda estão em processo de maturação do seu sistema imune. Portanto, eles devem ser, sim, acompanhados de perto, porque a sua evolução, se evoluir de maneira grave, pode ter um quadro insatisfatório num curto período de tempo. A COVID pode causar uma pneumonia, só que causada pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. E normalmente a pneumonia por COVID, em pacientes com fatores de risco, como obesidade, diabetes, imunossenilidade, imunossupressos, são pacientes que normalmente tendem a evoluir de uma maneira pior, de uma maneira com piora do estado geral, com a pneumonia muito mais avançada, abrangendo, tendo um grande acometimento pulmonar. Pacientes com pneumonias mais avançadas são pacientes que necessitam acompanhamento mais de próximo para acompanhar a evolução desse paciente, já que são potencialmente graves. São pacientes que normalmente têm falta de ar e que podem evoluir para uma insuficiência respiratória, necessitando em alguns casos até de uso de oxigênio e intubação orotraqueal e ser colocado em ventilação mecânica. A pneumonia pode ser contagiosa a depender do fator etiológico. Pneumonias bacterianas normalmente não causam transmissão, mas pneumonias causadas por vírus, como a da COVID, por exemplo, possuem sim transmissão por via aérea. Essas foram as minhas informações sobre pneumonia, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Você vai conhecer agora o que o NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe, oferece. A unidade tem um foco na prevenção de doenças e promoção da saúde. Confira. O objetivo da unidade é fazer um acompanhamento integral do paciente desde a sua pré-concepção, quando o planejamento familiar é discutido, até o final de vida. A intenção é orientar, educar o beneficiário para um estilo de vida saudável, prevenindo riscos e promovendo a saúde. E para isso, o núcleo oferece uma série de serviços. Hoje aqui no NAIS funciona o Serviço de Atenção Primária à Saúde, o Pleno. No momento, ele é um plano que é voltado especificamente para o acompanhamento dos colaboradores da Unimed e de todos os seus familiares e dependentes. Funciona também aqui o núcleo de lesões e o ambulatório de medicações, em que todo cliente Unimed ele pode estar vindo aqui na unidade para fazer esse acompanhamento com enfermeiras
especializadas e um corpo clínico também capacitado para estar fazendo as conduções dessas lesões e até mesmo acompanhamento de algumas medicações ambulatoriais. E também funciona o programa Viver Bem, que é o programa de gerenciamento de doentes crônicos. No Viver Bem, os clientes que possuem hipertensão ou algum tipo de doença cardiocérebrovascular, diabetes, problemas inerentes à obesidade mesmo, uma preocupação muito grande hoje do programa, eles acabam tendo um acompanhamento especializado através do telemonitoramento de enfermagem, com disposição de clínico aqui, e uma equipe multidisciplinar que presta suporte para todos os serviços do NAIS, que é composto pela enfermagem, pela nutrição, pela psicologia. O centro clínico, onde se concentram as consultas médicas, funciona dentro do NAIS. Uma média de 70 médicos atendem em 22 especialidades. A Unimed, com essa preocupação na atenção integral ao seu usuário, ele pode encontrar várias especialidades, entre elas nutrologia, reumatologia, homeopatia, clínica médica, ortopedia. Esse agendamento ele é realizado através da nossa central de agendamento, onde ele escolhe o profissional da sua preferência, agenda o seu horário dentro da sua comodidade, comparece e é um prazer recebê-los aqui no nosso centro clínico. Camila é endocrinologista e integra a equipe de profissionais. É muito gratificante fazer parte dessa equipe, principalmente por sermos uma equipe multidisciplinar, com diversas especialidades, áreas de atuação, em que o foco principal é a saúde integral do paciente. Então, nós visamos o diagnóstico, o tratamento e principalmente a prevenção de patologias. Segundo a médica, além da humanização no atendimento, a unidade tem outras qualidades. Nós contamos com uma estrutura muito organizada, planejada, com bastante tecnologia, conforto e qualidade para os pacientes. O núcleo funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, mas alguns serviços têm horário diferenciado. O ambulatório de medicações e o núcleo de lesões, eles estendem nos finais de semana para também estar fazendo o acompanhamento desses pacientes integralmente. O programa Viver Bem ele tem um funcionamento em um horário comercial de segunda a sexta-feira, que é quando são feitos os contatos com os clientes, são passadas todas as orientações pertinentes, e o pleno que funciona de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, tanto atendendo pacientes que agendam consultas, como também atendendo pequenas urgências, para evitar até que esse cliente, o colaborador Unimed, ele precisa se dirigir ao hospital, podendo ele vir aqui ter o conforto do acompanhamento aqui na nossa unidade. Apesar da alta demanda, o NAIS consegue atender os pacientes com qualidade. São em média 1.500 atendimentos por mês e 3.800 referentes às consultas médicas por mês. Independentemente da situação, sempre tem um servidor aqui disposto a ajudar, disposto a acolher, disposto a resolver a situação e o problema da gente. Então, assim, eu acredito que tudo tem coisa para melhorar, né? Todas as estruturas. Agora, independentemente disso, eu acho que a equipe de profissional sempre atende a gente de forma bem positiva, certo? Tanto os médicos quanto os profissionais terceirizados. Então, eu acho que nós estamos em boas mãos. Aqui é ótimo, graças a Deus meu filho foi bem atendido, a estrutura é ótima. Ele, como ele está ali, né, todo perfeito, calminho, que eu não imagino ele ficar assim. Mas aqui é bem melhor do que eu imaginava. Reforçando a linha de que o cuidado vem de dentro, a gestora interina do NAIS destaca o acolhimento e o jeito de cuidar que só a Unimed tem. Só de ter essa preocupação, a empresa hoje tem uma preocupação de estar fazendo esse atendimento, e ter esse olhar de atendimento durante todo o ciclo vital, como essa vinculação da atenção primária à saúde, essa questão da promoção e da prevenção, do gerenciamento de riscos, do gerenciamento de doenças, mostram o quanto a Unimed está tendo essa preocupação e está tendo esse olhar realmente visionário, de estar cuidando não somente quando o cliente adoece, mas estar cuidando para ele não adoecer. O NAIS fica localizado à rua Anísio Azevedo, número 639, no bairro São José. Mais informações, ligue 2107-6725. A seguir, os benefícios da gentileza, virtude que está cada vez mais escassa. E mais, a receita de hoje é macarrão de abobrinha. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Nós
nossa vocação para cuidar de pessoas vem aqui de dentro. Por isso, sabe onde o cliente Unimed encontra o melhor centro de diagnósticos do estado? Aqui dentro, na própria Unimed. Aqui você tem à sua disposição todos os exames laboratoriais e de imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia e segurança. E claro, o jeito de cuidar Unimed, que é muito mais humano. Unimed Sergipe, nosso cuidado vem de dentro. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e olha só. Você certamente já ouviu que gentileza gera gentileza, né? O problema é que ser gentil no mundo de hoje está cada vez mais difícil. O que será que está acontecendo, hein? Vamos saber um pouco dessa história? Eu só sei que a gentileza é algo tão poderoso que tem até um dia mundial para chamar de seu. Foi ontem, dia 13 de novembro. Ok, a gente sabe que nem sempre é fácil ser amável o tempo todo com quem está à nossa volta. São tantas preocupações, compromissos, trabalho, pendências que acabam tirando nossa paz e dando lugar ao estresse do dia a dia. E com isso, aquele sorriso radiante fica amarelo mesmo. E o resultado é a falta de gentileza. Ser gentil hoje é para poucos, é uma virtude, é uma dávida de poucos, né? E eu aprendi assim desde a minha criação, desde a infância até a fase adulta, que ser gentil, ter gentileza gera gentileza. Então a gente precisa ser gentil para as pessoas, a gente tem que ter empatia com as pessoas, se colocar no lugar do próximo. A gente não pode fazer com o próximo que a gente não quer que seja feito conosco. Então ser gentil hoje é uma raridade que poucos têm. As pessoas ficam desacreditadas, desanimadas com toda essa falta de empatia. No meio de 10 ainda se encontra ainda umas 2 pessoas que ainda têm sua gentileza de oferecer suas informações, seus serviços, né? E assim sucessivamente. A esperança é a última que morre, né, seu Antônio? A esperança é a única que morre, realmente, né? Mas nada é impossível, né? De fato, a gente sabe que, infelizmente, o individualismo vem imperando, como bem ressalta a psicóloga. A gente percebe hoje que as pessoas estão muito autocentradas, né? E a gentileza tem como base a atenção e o cuidado com o outro. Você prestar atenção, você estar atento e você ter esse cuidado. E hoje a gente vê que as pessoas estão muito mais preocupadas com si do que com quem está em sua volta. É importante frisar que a gentileza não precisa de gestos grandiosos. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença no dia de alguém. Eu estava no coletivo e o coletivo estava muito cheio, né? Aí subiu uma senhora e eu cedi o meu lugar para ela. Eu disse: senhora, você pode sentar aqui. E ela, com cara de espanto, disse: ô meu filho, que lindo. Isso é raro nas pessoas. Então, um certo gesto da gente, pelo mínimo que seja esse gesto, a pessoa fica feliz. Ser gentil não é apenas um comportamento nobre, de afeto e de empatia. Você sabia que a gentileza traz benefícios físicos e mentais comprovados, inclusive pela ciência? Dê só uma olhada nesta lista de ganhos. Alivia a ansiedade, aumenta a sensação de felicidade, contribui no tratamento da depressão, garante mais energia, melhora a sensação de dor, beneficia a saúde do coração e aumenta a expectativa de vida.
A gentileza abre portas para um aprendizado fundamental. Ela pode ensinar que todo mundo é importante, né? A gentileza, ela também tem como base a empatia. Então a gente recebe, a gente pensa no outro, a gente se coloca no lugar do outro, né? E cuida de quem está ali em nossa volta. Esta pandemia, que ainda não acabou, serviu para abrir os olhos de muita gente. Quantas pessoas se foram e Deus nos deu essa oportunidade, esse livramento. E para assim nós também fazermos uma reflexão, ser seres humanos assim melhores, mais humanos, sensíveis. Não é isso que está faltando. Givanilde é profissional da saúde e sabe bem que por mais simples que seja a gentileza, ela pode amenizar o sofrimento de alguém. Às vezes o paciente já chega ali, o familiar com problema, e às vezes um gesto, uma palavra, você desarma, porque às vezes ele já vem nervoso, carregado de problemas, e um bom atendimento humano, com atenção, você muda, a pessoa já muda. A psicóloga chama a atenção para um comportamento do ser humano que é muito recorrente. Sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Pois é, isso tem que ser mudado e não é impossível. Às vezes a gente acaba sendo muito mais frio, muito mais ríspido com as pessoas que são mais importantes pra gente, com quem a gente mais convive e sabe que são pessoas que não vão embora, né? São nossos pais, nossos maridos, esposas, elas estão ali do nosso lado. E a gente esquece que também é importante demonstrar carinho, preocupação, atenção. Com as crianças também, né? Que estão ali ao nosso redor. Às vezes a gente quer um comportamento delas, mas também não age com elas daquela forma, pedindo por favor, fazendo algum ato, algum gesto de bondade. Né? Então, a gente precisa cuidar também das pessoas que estão mais próximas, porque mesmo que elas gostem da gente, amem a gente, elas estão ali, mas a gente também pode mudar o comportamento e melhorar o ambiente. Vale frisar que os benefícios da gentileza não se restringem a quem recebe não, viu? Quem pratica também é agraciado. E quanto mais amor, melhor. É uma via de mão dupla, né? O que você dá, você recebe. Eu sempre acreditei nisso. Então, se eu sou uma pessoa boa com o próximo, eu vou receber coisas boas do universo. Então, tem toda uma questão, né, de uma energia boa, de um sentimento bom. É tão bom a pessoa ser gentil com o outro. Então, a gente trata o outro da forma que a gente quer ser tratado. É isso aí, não vamos deixar a gentileza virar artigo de luxo. A vida fica muito mais leve e colorida quando se é gentil. E agora vamos à receita de hoje. Já pensou em criar um macarrão diferente, sem glúten, saboroso e pra lá de saudável? A sugestão é utilizar a abobrinha para criar uma receita deliciosa que vai encantar até mesmo a criançada. O falso macarrão de abobrinha é um prato leve que pode ficar ainda mais apetitoso com o acréscimo de ingredientes como a cenoura ou ervas finas. Experimente deixar a tradicional macarronada de lado, controle a quantidade de queijo, inspire-se com esta receita e aprecie sem culpa. Receita fácil, de preparo rápido, com poucas calorias e de grande valor nutritivo. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem programa especial por aqui. A Unimed completa 37 anos no mercado sergipano. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.